Fala aí, moçada, beleza? Ó, é o seguinte, papo reto aqui. Parada aí do John Willis, entendeu? Isso daí é tudo estratégia. Não tem nada a ver com militância, nem nada. É o seguinte, vamos ao ponto. Veja que ele fez isso daí exatamente quando o Bolsonaro estava em Davos, beleza? É o seguinte, o Bolsonaro foi muito bem lá, uma equipe legal, tal, enfim, ele mandou bem lá. Então a ideia é o seguinte, essa é uma estratégia internacional, é colar, né, no nome Bolsonaro, no presidente, de que não é uma boa ideia investir nesse país, afinal de contas, né, esse governo é um governo que persegue pessoas, sacou? Ele poderia ter feito isso em qualquer outro momento. Ele poderia ter feito isso, por exemplo, há uma semana atrás ou uma semana depois. Por que agora? Exatamente por causa disso. Não tem nada a ver, toda a outra desculpa, isso daí é coisa de militância para enganar trouxa. Beleza? O esquema é o seguinte, pensa como um cidadão lá de fora, sacou? O cidadão lá de fora vai ver o nome, como você vê o nome do Trump, por exemplo. A mídia brasileira fala coisa do Trump absurda. Lá fora também estão falando sobre o Bolsonaro. Então, provavelmente estão falando coisas interessantes, porque você viu o discurso que ele teve, a retórica que ele utilizou lá em Davos, foi uma retórica interessante. Aí o maluquinho vem e fala, olha, eu sou perseguido, tal, tô caindo fora. A mídia internacional também vai fazer isso. Em que momento? Exatamente no momento que estão falando do mesmo cara. Então estão falando de Bolsonaro em economia, e aí o cara vem e solta essa articulação, pum, acabou. Entendeu? Cola lá fora também a imagem de que, olha, esse é um cara que tá com um discurso aqui econômico liberado, mas está suprimindo liberdades. Isso assusta o investidor. Isso faz criar uma imagem lá fora de hipocrisia. Esse cara é um hipócrita. Esse cara aí é perigoso, vamos se afastar dele. Essa é a ideia. A ideia é dinamitar o governo. Pensa no governo como um navio seguindo, tá ligado? E aí o capitão é o Bolsonaro que tá ali no leme. Sacou? Então é isso, a estratégia é essa, a ideia é dinamitar o governo, sujar a imagem dele internacionalmente, fazendo com que investidores fujam, que países ficam, governos, né, outros chefes de estado ficam com o pé atrás de fazer associação, ou seja, melar governo. Isso é uma estratégia que não tem nada a ver com os gays e etc. Infelizmente, os gays têm que abrir o olho, esse cara não tá fazendo porra nenhuma por vocês. Essa denúncia dele e tudo mais, isso daí é toda uma militância já preparada para dar suporte. Mas a questão é o seguinte, isso é para melar governo, ponto final. Isso é uma estratégia internacional. Isso é para atingir investidores, governos e imagem internacional de Bolsonaro. Beleza? E por consequência gerar aí um burburinho, né, cultural, fomentando a guerra cultural interna no Brasil. Mas é só isso. Beleza? Eu vi que ninguém tava falando aí sobre essa visão estratégica, né? Eu falei, não é possível que todo mundo tá meio adormecido. Eu acho que todo mundo foi meio que capitaneado por esse discurso babaca aí que existe. Beleza? Mas não tem nada a ver com isso não, é uma estratégia internacional, só isso. Falou, até mais.